Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Nesta noite tem uma mensagem de Deus para os nossos corações e a palavra está em 2 Coríntios, no capítulo 7, e o versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Este único versículo 10 que foi lido me trouxe, através do Espírito Santo e da meditação que estava fazendo, me trouxe algumas orientações a respeito da tristeza, esses dois tipos de tristeza que podem se passar em nosso coração. Interessante que eu cheguei alegre agora há pouco de um culto abençoado, aonde a palavra da pregação falou sobre Eclesiastes 3, que realmente existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? E uma dessas coisas é que existe um tempo de ser triste, existe um tempo de chorar, mas também existe o tempo de sorrir, existe o tempo da alegria também. Porque Deus, como Ele nos ama, Ele não vai deixar a gente viver uma vida triste para o resto da vida. Não, a tristeza que nós passamos neste mundo é por um momento, né? Mas quando nós nos achegamos a Deus, logo logo Ele faz brotar a alegria também em nossas vidas. Mas então, quando eu cheguei aqui, pedi para o Senhor falar comigo mais um pouco através da sua palavra, Ele confirmou trazendo esse ensinamento sobre dois tipos de tristeza, que vou falar agora para cada um de nós entendermos. A palavra de Deus então diz que ao próprio Deus, Ele permite que nós passemos por alguma tristeza. Por quê? Olha só, repare bem na parte A. Porque a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza de acordo com Deus, a tristeza que Deus permite que a gente passe, realmente, ela opera arrependimento para a salvação da nossa alma. Mas nós vemos aqui um detalhe na parte B, que existe uma outra tristeza, que ela é segundo o mundo. Olha só, a tristeza do mundo, ela opera a morte. O que essa palavra então ela vem traduzir para mim e para você? Que o nosso coração, se nós formos pessoas orgulhosas, se nós formos pessoas prepotentes e arrogantes, diante de uma correção, nós vamos ficar emburrados, nós vamos ficar contrariados, nós vamos ficar entristecidos, mas essa tristeza, ela é segundo o mundo, ela é uma tristeza maligna, digamos até assim, uma palavra um pouco mais forte, e ela produz morte, porque a tristeza segundo o mundo, ela não produz arrependimento. Mas nós vemos aqui então que a tristeza que Deus permite que nós passemos, ela traz arrependimento. E o que isso quer dizer? Quando nós meditamos nessa carta, essa é a segunda carta que o apóstolo Paulo então escreveu para a igreja lá em Corinto. E enquanto eu meditava, sem eu estudar, o Espírito Santo de Deus me falou que a primeira carta que o apóstolo Paulo enviou para eles, produziu no coração deles muita tristeza. Porque se nós estudarmos a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto, ele apresentou muitos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Um desses problemas era a divisão, era a inveja, era a contenda, era a briga entre os irmãos. Lembra que quando nós fizemos os estudos dos vídeos passados, eu estou me lembrando agora que havia aquela divisão onde os membros falavam assim: eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Então estava vendo tudo isso, alguns problemas na igreja de Corinto, que Paulo escreveu uma carta forte para eles. Paulo escreveu então uma carta de exortação, chamando a atenção para o erro deles, né? Mas nós vemos aqui que como eles eram tementes a Deus, né, eles acreditavam no ministério de Paulo, eles acreditavam que Paulo era uma autoridade constituída por Deus. Então eles acreditavam nas correções vindas de Deus através do ministério de Paulo. Então eles ficaram tristes.
A palavra de Deus que eles ficaram entristecidos, ou seja, contristados. Porém, nós vemos aqui que depois eles se alegraram, porque essa tristeza da primeira carta que Paulo enviou para eles produziu arrependimento nos corações. Então aqueles membros realmente eles colocaram a mão na consciência, assim como uma ovelha faz. Porque uma ovelha, quando ela é corrigida pelo seu pastor, uma ovelha, quando o pastor corrige, né, ela chora, a ovelha fica triste por um tempo, né, mas depois ela entende que realmente era necessário aquela correção. E logo então ela se volta, né, para o pastor, se aproxima do pastor e anda, né, alegre diante da correção. Agora nós vemos que também é feita a comparação do bode. O bode ele é um animal já mais bravo, ele não aceita a correção. Se um pastor chegar diante de um bode e der uma cajadada em um bode, ele vai ficar irritado e vai confrontar o pastor e vai sair bravo e resmungando, né? E não vai aceitar a correção. Mas nós vemos aqui então que essa correção que aconteceu, aleluia, na igreja em Corinto, produziu arrependimento nos seus membros. E o tópico deste capítulo 7, na minha Bíblia está escrito assim: o arrependimento deles é a alegria de Paulo. Olha só, que interessante. Então, o ministro da palavra de Deus, quando ele anuncia a palavra de Deus, ele anuncia que as pessoas estão no erro, estão nos seus pecados e delitos. E quando aquela pessoa então entende a palavra de Deus e se arrepende e se converte, isso produz uma alegria naquela pessoa que está transmitindo a mensagem. Então o coração do apóstolo Paulo ficou muito alegre, porque ele viu realmente os frutos, ele viu o arrependimento sincero daquela igreja e ele se voltando então a obedecer a doutrina. Aqui o apóstolo Paulo, nessas cartas, ele falava muito sobre a doutrina, né, sobre a maneira correta de se comportar na igreja, sobre a maneira correta de se comportar diante do ministério. Essas cartas tinham muitas instruções e correções para a igreja. E o que alegrou o coração do apóstolo Paulo foi que realmente eles foram obedientes à correção de Deus para a vida deles. Então, para os nossos dias de hoje, eu entendo que se o apóstolo Paulo ficou feliz com isso que aconteceu, imagina lá no céu o que aconteceu. Olha só o que diz em Lucas no capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então nós vemos aqui que uma alma fora dos caminhos do Senhor, uma alma perdida, uma alma que se desorientou e está andando por caminhos tortuosos, ela precisa, né, se voltar para Deus. E quando isso acontece, quando essa alma volta para o caminho da verdade, quando essa alma volta para Jesus Cristo realmente, há festa no céu. Então tudo que nós fazemos aqui na terra realmente tem uma ligação com o céu. Nós vemos que coisa linda como que a palavra de Deus então ela se confirma. Tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Quando uma alma volta para a presença de Deus, quando uma alma reconcilia com Jesus Cristo, então o nome dele é realmente escrito lá no céu. E a palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então essa mensagem eu creio que nesta noite veio para nos fazer entender. Eu não sei o que está passando na sua vida. Eu não sei se o seu coração está passando por um momento de angústia ou tristeza. Mas eu peço para você fazer uma reflexão aí na sua vida. Por quê? Eu sei de uma coisa, que o pecado realmente ele nos distancia de Deus e ele nos deixa tristes. Quando nós estamos em desobediência, quando nós estamos no pecado, a gente fica triste, angustiado. A nossa alma ela não sente uma alegria verdadeira. A nossa alma então ela fica remoendo sentimentos, a nossa alma fica remoendo situações e nós não sentimos alegria na alma. Porque alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa precisa ser mudada ainda. Então, ou seja, então nós estamos andando em alguns passos fora da direção da palavra. Então faça essa reflexão e veja se você precisa fazer então esse conserto e dar talvez uns 3 passos para o sentido oposto e voltar para o caminho reto da palavra de Deus, para a doutrina do Senhor Jesus Cristo, para as correções que o Espírito Santo de Deus
usa seus servos aqui na terra para orientar a igreja a caminhar na terra em santidade, né, seguindo a paz com todos, porque o objetivo do Espírito Santo é realmente confortar, consolar, corrigir, né? Ele é nosso amigo. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. O Espírito Santo, ele nos instrui, ele é conselheiro, ele é consolador. O mesmo Espírito Santo que permite, às vezes, o nosso coração ficar entristecido, é porque ele já começou a trabalhar em nós, ele já está fazendo a gente entender o nosso erro. E quando a gente então volta para o caminho correto, aí ele faz o papel de consolador, ele enxuga todas as nossas lágrimas e ele nos faz voltar a sorrir diante da presença de Deus. Ele faz então a gente sentir o gozo, a alegria na alma de realmente termos a certeza que estamos caminhando diante de Deus em obediência à sua palavra. Faça uma análise da tua vida, se de acordo com esses vídeos ou outras pregações que você ouviu, né, na sua vida, se alguma palavra entristeceu o teu coração, querido amigo ouvinte, pode ser que o Espírito Santo de Deus está ferindo o seu pecado, ele está cutucando o seu pecado para fazer você entender o seu erro e trazer você de volta para a presença de Deus verdadeiramente. O Espírito Santo de Deus, ele só tem uma intenção: nos trazer para Cristo. O Espírito Santo é aquele responsável então por convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, porque por amor ele quer nos livrar da condenação que já está preparado para todos aqueles que se esquecem de Deus. Que nós sejamos então obedientes ao Espírito Santo, que nós nos lembremos de Deus, que nós nos lembremos como ele trabalha em nosso meio hoje em dia. Deus está presente no templo, Deus está presente no altar, Deus está presente na igreja e Deus também está presente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em algum lugar que a gente está na rua. O Espírito Santo de Deus pode usar uma mensagem para tocar o teu coração, mas o que importa é a gente dar ouvidos. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Como foi falado hoje também na palavra, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento, porque o arrependimento produz salvação. Eu vou ler esse versículo novamente para finalizar esta mensagem. Veja se você está feliz no fundo da tua alma, no teu âmago, se você realmente sente a presença de Deus, e faça uma reflexão nesse versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Sabe o que é interessante? Quando a gente está triste e se arrepende, e abre os nossos olhos para a verdade e fala: Senhor, como que eu estava cego, eu estava no pecado mesmo, eu estava no erro. E quando a gente volta para a presença de Deus, a gente não se arrepende disso. A gente não se arrepende de confessar os nossos pecados. É isso que esse versículo 10 quer dizer. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Sabe por quê? Porque ela faz o nosso coração ficar duro. A tristeza do mundo, ela faz a gente ficar soberbo e orgulhoso, e o coração duro, e a gente não aceita. Então por isso que ela opera para a morte, porque a pessoa tem o seu tempo de vida, para se arrepender de seus pecados, tem aí todo o prazo que Deus dá pela sua misericórdia, mas a pessoa, quando ela endurece o coração e não se arrepende, infelizmente ele vive o seu último dia de vida, então ele caminha para a morte, a separação de Deus, pelo fato de não ter se arrependido. Então que nesta noite, se por acaso o teu coração estiver triste, que Deus toque no teu coração, que seja uma tristeza para o arrependimento que vai produzir a salvação da tua alma. Tá bom? Aceite a correção de Deus, aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma. Que Deus continue te abençoando, não somente você, sua casa e toda a sua família. No nome santo de Jesus, até a próxima mensagem, se Deus quiser.